mais uma aula de história. Hoje nós vamos falar sobre os persas e a sua força expansionista. Falamos anteriormente no segundo bimestre sobre os hebreus, né? Falamos sobre os fenícios e agora nós vamos falar sobre os persas. Pessoal, vamos começar na página 137 com a origem e a localização geográfica, tá? Bom, os persas eles se originaram na região chamada de Planalto do Irã, entre o Mar Cáspio e o Golfo Pérsico, tá? Olha só, isso aconteceu por volta do ano de 6000 a.C. A fronteira do Golfo Pérsico, né, a Mesopotâmia, a parte da Ásia, mais precisamente na altura do rio Indo. Então, essa região aqui, ó, tá? Do Golfo Pérsico. Bom, por volta do ano de 2000 a.C., os persas haviam se consolidado na região, mas viviam em constante tensão, né? Eram sempre atacados por outros povos, como os assírios e os caldeus, que dominaram a Pérsia por muitos anos. Então, disputa por territórios sempre foi motivo de muitos conflitos nessas regiões, né? Nós vimos que o Egito passou por alguns conflitos, os fenícios passaram por conflitos também, foram dominados, né? Depois foram libertos, e com os persas também passou por essa situação, por esse momento, né? O processo de dominação mais conhecido entre os persas, ela aconteceu pela civilização dos medos, né? Os medos, esse povo, ele tem uma origem ariana, e ele estabeleceu um domínio sobre os persas durante muitos séculos, né? De forma que essa dominação proporcionou dois reinos, o reino persa e o reino medo, né? Então, nesse mapa, você tem uma visualização da ocupação territorial pelos persas, né? Esse mapa está no livro de vocês. Foram os trechos conquistados por diferentes fases e por diferentes reis. Então, esse era o centro territorial de Pérsia. Mais à frente, nós vamos ver a conquista, né, a ação de Ciro, durante uma região muito maior, né? A conquista de Cambises, que é essa região aqui mais próxima ao Egito, e a conquista de Dário, que é essa região mais amarela, né? E que tudo isso aqui conferiu depois o Império Romano. Então, são diferentes reis que em diferentes fases, épocas, tiveram conquistas territoriais até que essa região se tornasse um Império Persa. Bom, todo esse processo de dominação, né, em cima dos persas, ela só começou a mudar quando surgiu um líder militar, que era o príncipe da Pérsia, né, conhecido pelo nome de Ciro, o Grande. Então, por volta do ano de 550 a.C., ele governou por cerca de 25 anos. E sobre a sua liderança, né, os persas eles conseguiram derrotar os medos e unificaram os reinos, dando origem ao Império Persa. Então, os persas constituíam apenas esse território verde, né? E com a liderança de Ciro, ele conquistou outros territórios, né, muito maiores, e aí inicia aí o Império Persa. O Império Persa ele atingiu uma extensão territorial gigantesca, como vocês podem observar no mapa, né, ao lado. Eles dominaram a Mesopotâmia, dominaram a Fenícia, a Palestina, o Egito, né, parte oriental da Grécia e uma pequena porção da Índia. Então, realmente era um território muito extenso. E esse império, ele só veio a ruir, né, só veio a entrar em decadência com a invasão dos macedônios, sob a liderança de Alexandre, no ano de 330 a.C. Bom,
Dentro do processo político, né, dos persas, realmente os persas têm uma história de sobrevivência e de superação. Tá? Então, a partir do momento da dominação desse povo, do medo, os persas aprenderam técnicas militares e de organização militar também. Somado à unificação da Pérsia, né, pelo rei Ciro, o Grande, o processo de expansão se tornou um dos maiores da história dos povos da Antiguidade Oriental. Pois bem, em 539 a.C., né, houve uma das maiores guerras entre o Império Persa. Foi uma guerra bastante violenta contra os babilônios. E quem comandava os babilônios era o rei Nabucodonosor. Isso mesmo. Então, ele aprisionou nesse período os judeus, né? E esse processo de aprisionamento, de escravidão, ficou conhecido como o cativeiro da Babilônia. O cativeiro da Babilônia. Bom, com isso os judeus foram libertos e esse território ocupado pelos judeus, ele foi anexado à Fenícia, né? A Síria e a Palestina, que deu condições aos persas de ter o controle da costa do mar Mediterrâneo, né? E o domínio por outras regiões acabou impulsionando as grandes embarcações. Então, o território, esse controle dessa rota pelo mar Mediterrâneo, ele era bastante cobiçado, porque eram rotas de grandes navegações produzidas pelos fenícios. E a partir do momento em que a Fenícia foi anexada ao Império Persa, esse controle dessa rota ficou por conta, né, dos persas. E Ciro deixou um reinado muito rico e muito próspero. No ano de 529 a.C., Cambises II, que era o filho de Ciro, ele teve um reinado, né, bastante satisfatório, porque ele deu continuidade à política de expansão do Império Persa. Bom, o Egito, né, na Batalha de Pelusa, ela foi conquistada por Cambises II, e em 525 a.C., houve uma vitória que foi determinante para os persas. Então, o norte da África e boa parte do Oriente Médio estavam sob o seu domínio. Então, o território já era bastante extenso, né? E essas regiões conquistadas eram regiões de muitos rios e os principais da região. Esses rios que ofereciam condições de acumular riquezas com o comércio. Depois do reinado de Cambises II, em 522 a.C., os persas foram conduzidos, né, através do reinado de Dário I. Ele assumiu o poder, era conhecido por uma grande capacidade de administrar o império, de uma grande habilidade política, né, e os povos dominados eles poderiam continuar exercendo seus cultos religiosos e manter a sua organização social. No entanto, ficavam sob o domínio do rei Dário, do Império Persa, certo? Bom, apesar dessa liberdade de culto, né, de organização social, Dário exigia deles pagamentos de pesados tributos, né, de impostos bastante alto e a participação de forma obrigatória no exército quando houvesse conflitos. Um grande evento que Dário criou foi a moeda chamada de dárico, né, onde ele precisava de uma forma de melhor controle desses tributos, né, de maior controle dessa sociedade, desses povos dominados, e essa moeda, juntamente com os funcionários que trabalhavam para eles, que eram vistos como os olhos e ouvidos do rei, é que proporcionava essa forma de controle dessa sociedade que constituía o Império Persa. Bom, na questão religiosa havia aí uma dualidade, né, dos persas. A religião
cultuada era o zoroastrismo. Eita, nome difícil, né, gente? Zoroastrismo, em alusão ao profeta Zoroastro. Ele viveu entre o ano de 628 a.C. e 551 a.C. E essa religião, ela tinha como base a convivência entre o bem e o mal, né? Entre o certo e o errado. Bom, então, se a pessoa fazia algo de bem, né, algo que era correto, ele era conduzido pelo deus Arimã. Se ele, pelo deus Ahura Mazda. Se tivesse atitudes relacionadas ao mal, condutas imorais, né, ações que eram erradas, essa pessoa era conduzida pelo deus Arimã, tá? Bom, só que os persas, eles não aceitavam muito bem o politeísmo, né? Esse culto a vários deuses. E muito menos aceitavam os sacrifícios que essa religião trazia. Então, dessa forma, a conduta em vida era que determinaria o culto a se seguir. E a consequência das suas escolhas, portanto, os levaria ao paraíso ou ao inferno, tá? Pessoal, não terminamos o nosso assunto não, mas por hoje é só, tá certo? Importante, eu quero lembrar vocês da atividade da página 140, 142 e 143. Meninos, peguem firme, confio em vocês, tá certo? Um grande beijo e até a nossa próxima aula.